Alves e eu faço parte dos Global Shapers Manaus, uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial que desenvolve projetos de impacto local, mas de cunho global. Nosso Hub de Manaus, em parceria com a AGE, a Associação de Jovens Empresários do Amazonas, entrevista os candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. O objetivo dessa série de entrevistas é tocar em alguns pontos do plano de governo e dando oportunidade para que os candidatos possam tornar essas eleições mais transparentes e os nossos eleitores melhores informados. Obrigado aos candidatos. Obrigado pela presença. Obrigado. Tudo bom? O senhor tem direito a 3 minutos de resposta para cada pergunta, conforme as entrevistas anteriores, e a gente vai começar então com a primeira pergunta. Manaus se encontra na posição 4.168 no ranking de eficiência dos municípios. Quais serão seus investimentos prioritários em 2017, caso o senhor seja eleito? Nossos investimentos prioritários serão certamente na área de educação. Nós entendemos que é preciso promover uma revolução no processo de alfabetização das nossas crianças. As prefeituras são responsáveis pelo primeiro contato das crianças com as escolas. Esse contato tem que ser encantador, esse contato tem que ser acolhedor. O processo de alfabetização das crianças é algo que ela carrega para a vida escolar inteira. Uma criança bem alfabetizada, uma criança com uma boa base matemática, ela terá pela frente uma vida escolar sadia. Uma criança fragilizada no processo de alfabetização, ela pagará essa conta durante toda a sua vida escolar. E nós entendemos que para o processo de alfabetização das crianças em Manaus ser mais qualificado, é preciso garantir a permanência maior, com mais tempo da criança no ambiente escolar. E por isso nós vamos priorizar um programa chamado Tempo de Aprender, uma escola de tempo integral colaborativa, em que a criança que vai de manhã para a escola, à tarde vai ter uma atividade extracurricular, uma aula de reforço, uma aula de inglês, uma aula de violão, ou uma atividade acadêmica meramente, ou uma atividade lúdica, utilizando espaços alternativos, como por exemplo igrejas, associações de moradores, clubes de mães, parceria com entidades representativas, inclusive entidades empresariais. Esse é o esforço de garantir uma educação inovadora através de uma ação colaborativa da Prefeitura com as forças vivas da sociedade. Nossa prioridade será o tempo de aprender. Óbvio que para qualquer coisa funcionar na Prefeitura, nós temos que superar essa grave crise de ineficiência, essa grave crise de uma Prefeitura que se compromete com ações, que decide fazer ações, mas essas ações se perdem pela ineficiência da máquina pública, pela falta de qualidade no gasto público. Nós vamos dar qualidade ao gasto público, eficiência da máquina administrativa e priorizar um processo revolucionário na alfabetização das nossas crianças. Se me permite participar, Marcelo, eu gostaria de dizer que a gente vai ter um compromisso imenso com a qualidade da merenda escolar distribuída para as crianças. Hoje, nas famílias extremamente carentes, uma das principais atrativos para o pai e a mãe fazer com que a criança chegue à escola é exatamente a merenda escolar. A partir de uma merenda escolar nutritiva, aquelas crianças vão ter muita maior facilidade ao aprendizado. Isso é algo que a gente ouvia desde quando a gente era criança, mas hoje a ciência e a medicina comprovam que a inteligência, a formação da inteligência, o aprendizado está diretamente ligado à qualidade nutricional daquela criança. Obrigado pelas respostas. Na segunda pergunta, diz respeito ao investimento e orçamento. Quais serão as suas iniciativas para incrementar o orçamento e alavancar os investimentos na nossa cidade? Olha lá, nós partimos de uma premissa que tem fundamento econômico de que o orçamento público ele é um subproduto da atividade privada. O poder público não gera riqueza, quem gera riqueza é a atividade privada. Quem gera riqueza é o empreendedor, é o industriário do polo industrial de Manaus, é o comerciante do shopping ou dos centros de Manaus. É essa atividade da economia viva, da economia privada, que faz com que a Prefeitura arrecade mais. O Brasil hoje tem um problema sério de distribuição dos recursos arrecadados de impostos, com grande concentração na União e com poucos recursos no município. A forma correta de incrementar a arrecadação no município não é aumentando a alíquota de imposto, é aumentando a base arrecadatória. Nós vamos fazer um esforço conjunto com as entidades representativas, CDL, ACA, AGE, Global Shapers, com o objetivo de trazer cada vez mais setores para a informalidade. E às vezes, trazer alguém para a informalidade tem relação direta com o rebaixamento de alíquota. Eu fui gestor do transporte aqui na cidade de Manaus
em 2006, 2007, e nessa época nós convencemos o prefeito a baixar a alíquota do transporte de fretamento. Em 2008, o transporte de fretamento arrecadou mais do que no ano anterior, justamente porque quando você baixa a alíquota, você estimula os processos de formalização. Então nós faremos uma grande campanha de formalização de pequenos e micro negócios como forma de aumentar a base arrecadatória e garantir um orçamento equilibrado para a Prefeitura de Manaus. Claro que pela outra ponta, quanto mais você estimula a atividade privada e o empreendedorismo, mais empregos são gerados. E quem está empregado pressiona menos a Prefeitura por demandas sociais. Então essa é uma medida que aumenta o cobertor, que é a arrecadação, e diminui o corpo, que são as pressões sociais que incidem sobre a Prefeitura. Esse será um esforço prioritário da nossa gestão a partir de 2017. Podemos dar um exemplo. O Polo Industrial de Manaus acabou de demitir milhares de pessoas. Um cidadão que foi demitido do Polo, no mínimo, ele tem R$5.000. Rescisão, FGTS, seguro-desemprego. Ele pode gastar esses 5 mil em 3 meses para sustentar sua família e depois não ter nada, ou ele pode ser chamado para transformar esse microcrédito que já está com ele numa atividade de um microempreendimento. E aí ele vai ter uma atividade sustentável para fazer esse dinheiro se transformar em dinheiro e sustentar sua família por mais tempo. O caminho da valorização da atividade privada e do estímulo ao empreendedorismo é o único caminho que pode fazer com que os orçamentos públicos sejam sustentáveis. Obrigado pela resposta mais uma vez. Nossa terceira pergunta é curiosa. Analisando seus concorrentes, que propostas o senhor considera interessantes? O senhor poderia citar uma proposta dos seus concorrentes que o senhor acha interessante? Olha, eu acho muito interessante a proposta do ex-prefeito e candidato Serafim Corrêa, quando ele fala de nós linkarmos o sistema educacional com exames básicos para as nossas crianças. Então, nós temos muitas crianças com déficit de aprendizagem por conta de problemas de visão, nós temos muita criança com déficit de atividade por conta de problemas de verminose, por conta de problemas de desnutrição ou de falta de qualidade na nutrição dessa criança, e o Josué já falou disso. Então, o programa do candidato Serafim Corrêa de linkar a escola com uma estratégia de prevenção de saúde nas nossas crianças é um programa que certamente nós iremos beber nessa fonte e nos inspirar para que as crianças estejam sadias e absolutamente capacitadas para ter um processo de alfabetização e um processo de educação escolar que possibilite a ela entender que o único caminho de sucesso sustentável é o caminho do estudo e do trabalho. Puxa vida, muito obrigado pela resposta novamente. Se o senhor tivesse que eleger um principal projeto da sua gestão, qual seria? O senhor poderia falar um pouco sobre ele? Eu já até falei dele, seria o Tempo de Aprender. O Tempo de Aprender, o projeto é a ideia de uma escola de tempo integral colaborativa. A Prefeitura de Manaus tem a terceira maior rede em quantidade de alunos do país. Só tem mais alunos na rede municipal, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos poucas creches, algumas escolas de educação infantil e a responsabilidade quase 100% do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Justamente o ciclo da alfabetização da criança. Essa criança precisa ter mais tempo no ambiente escolar. Hoje essa criança vai para a escola pela manhã, passa 4 horas na escola. Se o pai e a mãe trabalhar, ela vai passar a tarde na rua. Nós não temos como, utilizando os atuais prédios da Prefeitura, criar a escola de tempo integral. Uma escola que atende 300 crianças, se transformada em tempo integral, passaria a atender só 150. Mas a cidade está cheia de espaços alternativos que podem funcionar como escolas. Eu gosto de citar, Josué, o exemplo da igreja. A igreja tem um teto, tem cadeira, muitas delas têm telão, algumas têm sala de aula. Então é um ambiente que pode servir como sala de aula. E a Prefeitura vai fazer um chamamento público para qualquer ambiente num raio de 500 metros da escola, para que a criança não precise pegar o ônibus, que possa oferecer essas atividades paradidáticas, essas atividades extracurriculares, para que as crianças sejam ocupadas no turno e no contraturno. O Ministério da Educação entende que se a criança tiver 3 horas de atividade a mais do que a carga horária normal, é a escola de tempo integral. Então ela terá às 4 horas da manhã e 3 horas da tarde, e o inverso, quem estuda à tarde pela manhã, através de um processo de convênio da Prefeitura com organizações da sociedade civil. Lembrando que uma medida como essa é boa para a igreja, que vai ser remunerada por um período que geralmente está fechado. Igreja ou associação de moradores ou clube de mães. É bom para os pais da criança, que vão poder trabalhar
sabendo que os seus filhos estão em segurança no ambiente escolar, no turno e no contraturno. É bom para a criança que terá uma formação mais ampla, inclusive espaço para um estímulo à leitura, para um estímulo às artes, ao entretenimento e tudo mais. E é bom, acima de tudo, para a prefeitura, porque terá uma escola de tempo integral muito mais barata, porque não vai precisar construir prédio nenhum, porque os prédios já existem e basta implantar na prefeitura um espírito colaborativo com as forças vivas da sociedade. Muito obrigado pela sua resposta, muito interessante o seu projeto. Nossa quinta pergunta fala sobre, começa dessa forma. Manaus ela é a 19ª capital no ranking de transparência do Ministério Público Federal. Como o senhor pretende trabalhar nesse quesito e incluir a participação popular a favor de uma cidade melhor e mais transparente? Existem dois ralos hoje que fazem escorrer dinheiro público. Um é o ralo da corrupção e o outro é o ralo da ineficiência. Isso traz prejuízos muito graves para a qualidade dos serviços oferecidos à população. Só tem um caminho para fechar esses dois ralos. É o caminho da transparência e o caminho do controle social. E um tem relação com o outro. Quanto mais transparente, mais você possibilita o controle social e mais você estimula o cidadão a ser o fiscal dos atos e gastos da administração pública. Eu tive a coincidência de minhas contas como gestor que fui, como disse, em 2007, serem julgadas no mesmo dia das contas da prefeitura no ano passado. E as minhas contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, e a da prefeitura foi aprovada com ressalvas justamente pela prefeitura ser pouco transparente. O secretário justificava a pouca transparência dizendo que a prefeitura não tinha uma central de dados eficiente, robusta, que possibilitasse oferecer mais transparência. Eu saí desse julgamento, fui escrever um artigo no blog que eu mantinha sobre transparência e resolvi ilustrar. Fiz uma pesquisa no Google, transparência, e descobri que lá no interior do Piauí, um prefeito não tendo nada de informática na cidade, ele no muro da prefeitura, na parede da sede da prefeitura, ele criou um quadro, entrada e saída, e todo dia ele ia lá e alimentava os dados gerais com giz. Ou seja, quem quer ser transparente é transparente. Nós vamos dar, eu, Josué, transparência absoluta aos atos e gastos da administração pública, fazer com que a sociedade tenha uma atitude colaborativa com a economia e com o bom uso do dinheiro público, que assim o dinheiro que não dá para tudo vai render muito mais, porque nós vamos tomar decisões certas, acertar nas prioridades por um lado e por outro lado, com transparência e controle social, fechar os ralos da corrupção e da ineficiência. Muito obrigado pela sua resposta, candidato Marcelo Ramos. Próxima pergunta fala de: o senhor como prefeito, o que vai fazer para aprimorar o ambiente de negócio na cidade de Manaus? Como eu já disse, é premissa do nosso plano de governo que só o crescimento da atividade privada pode fazer com que o orçamento da prefeitura e o equilíbrio entre arrecadação e despesas seja sustentável. Nós vamos, primeiro, fazer um esforço grande de formalização de empresas que hoje atuam de forma informal. Nós vamos fazer um esforço também muito grande, um esforço hercúleo de garantir que as empresas possam ter mais facilidade no trato com o poder público. Isso tem relação direta com desburocratização. E só há um caminho para a desburocratização. O caminho da desburocratização é o caminho da retomada da confiança. O caminho de um poder público que é merecedor da confiança do cidadão e que confia no cidadão. Um poder público que não faz vistorias em estabelecimentos de tipo A e B que não tem impacto de vizinhança, que confia na informação prestada pelo empresário e pelo empreendedor. Então, toda a nossa política de desburocratização será fundada no princípio de uma relação de confiança restabelecida entre o poder público e o cidadão. E, acima de tudo, ter uma política fiscal mais equilibrada, diminuir alíquotas. Nós queremos induzir serviços para áreas da cidade que tem muita população, mas não tem serviços. Por exemplo, o Novo Israel é altamente ocupado, densamente ocupado, mas não tem serviço. Bancos, para pagar uma conta de água, o cidadão tem que pegar um ônibus e ir para uma rua. Nós vamos estimular que bancos, supermercados, loterias se instalem no Novo Israel. Como? Se eles forem se instalar, não vão pagar nada. Alguém vai me dizer, mas vocês vão perder receita. Você não perde uma receita que você não tem. Se você não der esse estímulo, o banco nunca vai se instalar no Novo Israel e você nunca vai ter essa receita. O supermercado nunca vai se instalar e você nunca vai ter essa receita. Além do mais, a prefeitura ainda economizará por outra ponta. Porque a hora que os serviços se aproximarem das pessoas,
O cidadão não está superlotando um ônibus para simplesmente ter que pagar uma conta de água ou ter que receber o seu salário no banco. Por outro lado, um bairro como a Cachoeirinha, que tem todos os serviços e não tem gente morando lá. Através de uma política fiscal, nós vamos garantir a construção de unidades habitacionais de até 60 metros quadrados para as classes C e D, para voltar a ocupar esse local onde tem moradia. E isso certamente vai dar um boom na atividade empresarial e empreendedora na nossa cidade. Manaus vai ser um dos locais de melhor ambiente de negócios do Brasil. Muito obrigado pela resposta novamente, candidato Marcelo Ramos. E a nossa última parte são as suas considerações finais. Temos aí um público que acompanha, um público jovem, que acompanha os candidatos, que acompanha os projetos dos Global Shapers e da AGE. Gostaria que o senhor, agora, em alguns minutos, desse suas considerações finais. Eu vou usar 1 minuto e deixar 2 para o Josué, que é o presidente da Assembleia, o meu vice, um cara... Nós vamos atuar de forma muito sinérgica. Nós vamos acabar com a sina de Manaus de que o prefeito briga com o vice, né? Que é uma sina das últimas administrações. Eu quero primeiro pedir que você nos dê um voto de confiança, que acredite que no que tem pulsado no nosso coração, que é um desejo de mudança na nossa cidade, de uma mudança de verdade, de uma mudança segura e transformadora. Uma mudança segura porque promovida por quem sabe o que quer para o futuro da nossa cidade, porque sabe que caminhos apontar para nós retomarmos uma Manaus de progresso e de desenvolvimento. E transformadora, porque estimulando a retomada do progresso, nós vamos fazer com que Manaus seja um ambiente melhor para se viver e transformar a vida das pessoas para melhor. Eu acredito muito nisso, o Josué acredita muito nisso e nós queremos contaminar você também com essa esperança que jorra do nosso coração e da nossa alma, votando Marcelo Ramos e Josué Neto, número 22. É isso, meu vice? É isso aí, prefeito. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou na vida pública há cerca de 12 anos. 12 anos dentro do parlamento, dentro do poder legislativo, e não há outra forma de se fazer um bom trabalho dentro do poder legislativo que não seja através do diálogo. A democracia nasceu através do diálogo, né? A democracia nasceu em um espaço onde as pessoas se encontravam para conversar sobre os problemas. E aí esse é o conceito que eu quero levar para o Executivo. Estar ao lado do Marcelo para auxiliá-lo, para conversar, para sugerir, para aconselhar, para mostrar o quanto a gente pode fazer com 4 mãos. Nós temos muito trabalho a fazer. 4 mãos serão poucas as mãos. Nós vamos formar uma grande equipe, uma equipe técnica com a vontade de acertar, procurando experiências em outras cidades maiores, como vocês assim o fazem, trazendo e participando de decisões e de encontros de nível internacional. Nós estamos abertos a isso, nós estamos numa idade saindo da juventude e já com muita experiência para poder fazer o melhor pela nossa cidade, e assim nós faremos. Nós vamos procurar incansavelmente acertar e levar o bem-comum, o bem-estar para a sociedade através de uma administração moderna, usando tecnologia e fazendo com que todos os serviços da Prefeitura sejam serviços onde a gente valoriza o ser humano, valoriza o nosso servidor, que a partir dele nós vamos fazer com que as pessoas tenham uma sociedade melhor de se viver e pensando no futuro dos nossos filhos e de jovens que têm aí mais 20, 30 anos de atividade para trabalhar e para construir suas famílias. Muito obrigado, gostaria de agradecer então a presença do candidato Marcelo Ramos, candidato a vice Josué. Sem dúvida os senhores estão contribuindo por uma eleição mais transparente. Gostaria de agradecer você que assistiu o nosso vídeo, acompanhe também as entrevistas com os outros candidatos e até a próxima.